Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um programa Momento Negócios com GSPP. E nossa convidada hoje é Renata Lima, grande amiga, diretora da FASP. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo. Tudo bem, prazer. Prazer estar aqui podendo contribuir um pouquinho. Muito obrigado por você estar vindo aqui prazer é meu. Conversar com a gente, porque o seu tempo eu sei que é bem corrido. Não, mas a gente arruma o tempo. Valeu aí por esses minutinhos aí. A gente vai falar um assunto bem legal, mas de mesma forma um pouco delicado. Sim. Então, obviamente, com a tua habilidade que você tem nesses 20 e poucos anos, né, de mercado, Isso aí. a liderança aí de uma grande empresa, vamos ouvir um pouquinho da tua história e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Tá ótimo, vamos lá. Muito obrigado mesmo, tá, Renata? Prazer é meu. Renata, para começar assim, já de cara, né, a gente vai falar um pouquinho sobre participação feminina no mundo corporativo. Eu queria que você começasse um pouquinho com a tua história, falasse o que você passou, né, qual foi a empresa que você ficou tantos anos, esses 20 e poucos anos que eu disse, Sim. e o seu cargo atual e o que você tem feito, o que você está Maravilha. fazendo. Então vamos lá, deixa eu te contar um pouquinho. Eu trabalhei 25 anos na Souza Cruz, acho que todo mundo conhece a Souza Cruz, empresa de cigarro. Comecei lá, bem lá no início, né, como trainee, começando a vida ali com 20 e pouquinhos anos. Acho que eu fui, talvez, né, acho que eu posso dizer isso, eu fui privilegiada, eu acho que nunca eu tive nenhuma situação que eu me sentisse, é porque ela é mulher, ou por isso, por aquilo, ela não ia ser promovida, ou o que seja, então acho que eu realmente nunca passei por isso, eu sei que isso não é a média do que acontece com as mulheres, mas o meu caso realmente foi muito tranquilo. Então eu passei 25 anos trabalhando na área financeira, a maior parte do tempo, e me dividindo entre Souza Cruz, região, a gente cuidava da região, América Latina como um todo. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa função global, que foi auditoria. Então, assim, eu trabalhei em diferentes áreas dentro da Souza Cruz, e acho que a Souza Cruz dá uma oportunidade maravilhosa para as pessoas, porque se eu te contar que eu nunca, acho que fiquei mais de 3 anos numa mesma função, então isso te dá uma bagagem muito grande, né? Muito bom, porque você está sempre aprendendo. Exatamente. E por último, antes de eu sair, eles me convidaram, porque esse tema é o tema da moda, né? A gente criou um departamento de compliance na Souza Cruz. Que legal. E isso, eles me chamaram, eu saí da área financeira, estava em São Paulo, e vim para o Rio implementar a área de compliance. Então a gente começou do zero na Souza Cruz, a BAT já tinha uma história muito grande, a BAT é a dona da Souza Cruz, né? Uma empresa inglesa. Uma empresa inglesa, e ela hoje detém 100% do capital da Souza Cruz. Então hoje... só, antes de você continuar falando, só para fazer esse adendo. Então, por isso que você me contou que você já foi mais de 50 vezes para Londres, porque é isso? Eu trabalhei muito tempo na região e essa função global me fazia viajar muito. Exatamente. Então... Gente, ela estava me contando que aí eu achei até engraçado. Eu falei, poxa, que legal, então que bom que você ia para Londres pra caramba, né? Você adorava ir para Londres? Aí ela me conta um pouquinho dessa história que você falou, que chegou até a... a gente fez... essa história de Londres é engraçada, porque todo mundo acha que é o máximo ir para Londres, né? Mas a primeira vez a segunda a terceira já começa, né? E eu ainda tenho meu problema do avião, né? Que não é um lugar que eu me sinta bem dentro do avião. Mas eu já fui uma vez e voltei sem dormir lá. Nossa. Então, e chegou de manhã e voltou de noite? Caramba! Então, assim, nunca façam isso, nunca façam isso. Eu não sabia nem meu nome quando eu cheguei. Mas, assim, eu acho que me deu uma amplitude de conhecimento muito bom. E esse último cargo foi esse de compliance, que a gente implementou a área de compliance. Eu saí, porque esse cargo acabou. Na verdade, ele voltou para a BAT, eles mudaram todo o desenho que tinha. E eu acabei saindo depois de 25 anos. E logo depois, um tempinho depois, eles me convidaram para trabalhar e ser a diretora responsável pela FASC. O que é a FASC? A FASC é a Fundação Albino Souza Cruz. Albino Souza Cruz é o fundador da Souza Cruz. E a FASC é a entidade de previdência privada da Souza Cruz, dos funcionários da Souza Cruz. Então, todo mundo que entra na Souza Cruz tem o direito de optar por ter ou não uma previdência complementar. E hoje eu estou cuidando, né, dessa fundação como responsável por toda a fundação, na verdade responsável mesmo, né? Nós somos de toda a grana dos funcionários e a gente administra 1,7 bilhão de reais. Meu Deus! Bastante dinheiro, né? O meu tá lá também, então eu tenho que cuidar bem, né? Com certeza. E você responde, inclusive, com o teu patrimônio. Exatamente, gente. Essa área é uma área que eu estou aprendendo de novo, né? Aprendendo muito de previdência complementar, ela é muito regulamentada.
Então, realmente, ali, você ser um diretor estatutário, você responde, caso algo aconteça, com seus bens, né? Então, Caramba! você tem... É responsabilidade. Mas é bom, tô aprendendo. Então, só para concluir aqui teu histórico um pouco, né? Que o pessoal todo, né? Todos nossos ouvintes, nossa audiência vai gostar de entender. Você começou lá atrás, na Souza Cruz, bem de baixo mesmo. Sim, comecei entrando, todo mundo entrou. Como estagiário e tudo, e foi buscando seu caminho. Exatamente. E não foi por ser mulher, nada disso, você conseguiu chegar lá no... Assim, eu posso até, talvez ter sido muito ingênua. Eu nunca senti esse preconceito, para ser muito sincera. Para não te contar que nunca aconteceu, né? Vamos pensar assim, teve uma situação que eu soube que o meu chefe, meu diretor, falou assim, não vou oferecer esse cargo para Renata, porque ela é mãe, ela não vai querer ficar viajando, né? Aí eu fui lá na sala dele e falei, ô Luiz, me oferece, o que é? Porque pode ser que eu aceite, pode ser que eu não aceite, mas eu que tenho que tomar a decisão, não é você que tem que assumir que eu não vou aceitar, né? Claro. Porque na minha cabeça, honestamente, eu sempre pensei isso. Se um homem vai aceitar uma mulher, se ele tem o apoio em casa, vice-versa tem que funcionar. Claro. Então, foi duro, não vou dizer que foi fácil, não. Meus filhos eram pequenos. E aí, o que você também está falando, obviamente você teve que ter apoio dentro de casa. Sem dúvida nenhuma, e aí eu não posso nem pestanejar em agradecer, porque se eu não tivesse esse apoio em casa, eu não poderia ter ido. Claro. Então, assim, meu ex-marido hoje, mas meu marido na época ficou... Na verdade, eu não viajava 100% do tempo, né, gente? Eu viajava, mas ficava assim, 40 dias fora. Caramba, muito tempo. É, muito tempo. Eram viagens longas. Então, não muitas, as outras eram curtas, mas tinham 2 ou 3 por ano longas. Por isso também que a gente pode dizer que aí foi opção sua, para crescer também profissionalmente. Foi opção, porque eu tive uma oportunidade, assim, que tem um valor imenso. O que a gente fazia? A gente fazia auditoria interna em todas as BATs do mundo. Perfeito. Então, o time é global, então eles têm um time que tem pessoas do mundo inteiro e essas pessoas vão trocando. Então, eu vou para a Alemanha, o cara da Alemanha vem para o Brasil e assim vice-versa. Então, com isso, você conhece a operação de vários outros países, né? Apesar de ser a mesma empresa, é completamente diferente. Então, assim... E aí também que a gente pode dizer, né? Só com sacrifício e às vezes abrindo mão de coisas pessoais. Não é fácil, não foi fácil. Meus filhos eram pequenos, era difícil. Engraçado que eu lembro a primeira vez, a gente vai fazer um FaceTime, vamos fazer por vídeo. Foi um show de horror, né? Ele chorava de lá, eu chorava de cá. Então, não é fácil. Claro. Mas assim, sendo muito honesta, Humberto, eu não me arrependo em absolutamente nada. Porque eu sempre pensei o seguinte, meus filhos vão crescer. Assim, meus filhos são minha prioridade. Né? Mas eles vão crescer, eu não posso abrir mão da minha vida, da minha carreira, e eu sempre falei isso para eles, olha, eu não estou indo trabalhar só porque eu preciso sustentar, né, ajudar, fazer a nossa família, eu estou indo trabalhar porque eu gosto de trabalhar, que eu quero chegar no cargo de liderança, eu sou feliz trabalhando e sendo mãe de vocês, mas eu sou feliz trabalhando também. Aí, até pra gente sair um pouco daquela ideia, né, aquela estigma que a mulher ganha menos e tal, realmente, né, pesquisa e tudo, não tem jeito. Vamos lá, isso é fato, eu acho que eu fui privilegiada por trabalhar na Souza Cruz, porque realmente lá não existe essa opção de a mulher ganhar menos que o homem, né? Fazendo a mesma função, mas isso não é a realidade, eu sei que não é. Eu participei de muito grupo de discussão de diversidade, porque antes de eu sair da Souza Cruz, a Souza Cruz, como a BAT como um todo, começou a falar de diversidade. E é sabido, né? As mulheres ganham menos que o homem, uma média de 20% a menos que o homem. Então, assim, ainda tem muito chão pela frente, né? Antes de falar de diversidade, que eu acho que esse assunto acho que vai ser talvez até o principal que a gente vai trocar aqui. Uhum. Mas eu queria só concluir e falar um pouquinho. Então, você ficou na Souza Cruz praticamente 25 anos. Isso. Passou por todas as áreas, principalmente financeiras. Muitas, isso. De auditoria. Fiz área de controladoria, fiz área de back-office, de shared services, fiz planejamento, fiz operações, que a gente tinha uma área de operações, finanças dentro de operações das fábricas. Aí fui para auditoria, fiz esse cargo regional também dentro de finanças, então finanças para a região, fiz muita coisa. E por fim eu voltei para a sala de compliance, aí eu mudei radicalmente. E podemos dizer que você foi uma alta executiva mundial. Você participou do mundo todo. Isso é você dizendo, mas eu acho que assim, foi interessante. Eu acho que eu tive um privilégio aí de participar de muito tempo. Mulher brasileira brasileira, ainda latina, né? É verdade. Porque você sai aqui do Brasil, né? Visto como o latino, e lá na verdade. Europa, a gente ainda tem mais essa barreira, né? É verdade. E com trabalho... Você sabe uma coisa que
assim, eu nunca pensei nisso, então acho que isso ajuda. A gente não pode se vitimizar, a gente tem que fazer a nossa parte. Claro. E acho que muito disso, dessa coisa de correr atrás, eu me lembro que eu passei para a faculdade no dia seguinte meu pai falou, vamos lá, minha filha, acabou, trabalhar. Então, eu tenho minha carteira assinada desde 17 anos. Então, assim, eu nunca tive opção de não trabalhar. Isso nunca foi uma opção para mim, né? Então, eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado. Tem um problema, tem uma questão a ser endereçada da mulher, de várias outras minorias, mas a gente também não pode se vitimizar ao ponto de achar, né? Tem que correr atrás, tem que entender que você é igual, né? Eu sou igual a você, e por que você vai ter mais vantagem do que eu? Nunca parei para pensar nisso, então acho que isso ajudou. Com certeza. E aí, então aí podemos falar um pouquinho sobre essa questão de diversidade. O que você pode me falar com essa experiência que você tem, né? De altíssimos cargos de liderança que você teve, essa experiência mundial que você pela Souza Cruz, né? E agora, obviamente, pela FASC. O que você pode me falar um pouco sobre isso? O que você tem visto, o que está acontecendo, o que você acredita que a curto e médio prazo vai estar ainda, né? Eu acho que esse assunto não tem volta, né, Humberto? Assim, acho que esse assunto ele precisa ser endereçado. Então, tem uma questão que eu acho que as pessoas acabam não vendo muito, mas que tem estudos que comprovam, assim, a diversidade, ela está comprovada que ela está aliada a maior lucratividade, maior rentabilidade, maior criação de valor. Então, assim, as empresas, às vezes a gente pensa, estão falando de diversidade por justiça e tal. Não é só isso, né? Não é só questão de cota, não é só questão... comprovadamente, empresas que são diversas têm rentabilidade maior que empresas que não são. E diverso, como você fala, não é só homem e mulher. Não, aí eu não sou expert nesse assunto, tá? Mas assim, o que eu participei, que a gente criou esse grupo de discussão na Souza Cruz, era muito isso. Não é de diversidade só de gênero. É de gênero, de etnia, de cultura. Até, por exemplo, quando você fala no Brasil desse tamanho, por que eu não tenho gente do Recife trabalhando? Se você vai na Souza Cruz aqui, você só tem carioca, paulista no máximo. Não, vamos trazer gente do Nordeste, vamos trazer gente de tudo que é lugar. Então não é só de mulher, né? E eu tava estudando um pouco esse assunto e é verdade. Por que eles falam, mas como é que você vai me dizer que traz mais rentabilidade? Por que traz mais rentabilidade? De onde tiraram isso, né? Sim. Traz mais rentabilidade porque você acaba tendo uma gama maior de pessoas com pensamentos diferentes. A tomada de decisão é mais rápida. Você vê o seu cliente muito melhor quando dentro da sua casa você tem gente de todos os tipos. Então, assim, não é balela, é fato. Então, assim, por isso que eu acho que não tem muito volta e as empresas estão caminhando para isso. Você vê que todo mundo tem. Outro dia eu participei de uma live com a pessoa que é diretora de diversidade. O cargo é diretora de diversidade, da Sodexo, que é mundial. Então, assim, o caminho é esse, sabe? Eu acho que eu sempre fui muito cética nessa coisa de, não, eu nunca passei por isso, nunca tive nada disso, mas não dá para achar que não tem uma questão a ser endereçada. Tem. Então, o que você está querendo dizer assim, se as empresas tiverem um olhar diferenciado, elas podem usar isso até em favor da própria empresa? Pensar em ter isso mesmo, né? Claro, trazer... com certeza, eu acho que tem a questão social, né? A gente precisa incluir as pessoas, né? Como você falou, eu lembro no início, eu participei, eu ia à reunião, viajava, jantar, eu era a única mulher no grupo, única. Caramba. Muitas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes. E agora, mais para agora... Ainda mais numa indústria de tabaco, né? Que é extremamente... muito homem, né? Muita fábrica, fumo, né? Mas assim, o tempo foi andando e isso foi mudando, né? Então, assim, eu lembro, a gerência sênior da Souza Cruz, ela é composta por 50, 60 pessoas, mais ou menos. Teve época que não tinha nem 10 mulheres. Caramba. Eu entrei e não tinha 10 mulheres. Então, a grande maioria eram homens. Sim. Hoje isso está mudando drasticamente. Então, assim, eu acho que é um caminho e não tem muito volta, porque eu acho que no fim tem a questão social e tem também a questão de que é bom para o negócio, né? É bom para a empresa, para a lucratividade da empresa. Não, perfeito. E a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Antes de começar o programa, você estava falando, inclusive, que você teve uma experiência desse tipo, né? Você falou que, no caso lá na empresa que você trabalhava, na Souza Cruz, havia até esse tipo de dinâmica, né, para contratação. Isso, tem várias formas, né, porque uma das questões importantes que a gente sempre discutiu, que a gente queria trazer diversidade, mas em hipótese nenhuma abrir mão da competência.
né? Eu não vou trazer alguém só porque é mulher, ou é só negro, porque é ou é negro, gay. ou porque é... Não, eu vou trazer a mulher, o negro, o gay, mas Que for competente. Perfeito. Então, existem inúmeras formas, né, de você fazer isso. No Brasil é muito difícil, tá? Não é uma tarefa fácil, porque, infelizmente, a nossa sociedade é muito desigual. Então, você não tem... você fala assim, eu quero contratar uma pessoa formada, que fale inglês, você vai abrir mão de alguma coisa aqui, senão você não vai contratar a minoria, né? Como é que você vai pedir alguém para fazer inglês fluente? Isso não existe. Aí vem aquela frase que eu gosto, né? Não adianta só chamar para festa, tem que tirar para dançar. Então, o que a gente fazia? Vamos contratar? Puxa, esse cara tem o maior potencial, mas ele não fala uma palavra de inglês. Então, vou pagar o curso de inglês dele. Que bacana. Então, assim, porque não tem outro jeito, né? Porque você fala... a gente brincava que tem aquela contratação às cegas, eu acho que é assim que a gente chama. A gente fazia a contratação sem ter nenhum currículo. Sabe, você vai ouvir o que a pessoa tem para te contar. De repente a experiência que ela já tem. deveria estar ali naquela dinâmica que já tinha o básico mínimo lógico, que também precisava, né? Não tem como você Formação, abrir mão de tudo. algumas coisas. A pessoa não pode não ser formada. Mas, será que se ela não foi formada na faculdade de primeira linha, foi numa de segunda, eu não posso dar uma chance? Porque pode ser uma pessoa extremamente competente, né? Claro. Então, a gente foi abrindo caminhos, então você tem que encontrar formas. Tem ONGs que trabalham com isso, tem ONGs que buscam essas pessoas competentes, mas que não estão ali na faculdade de primeira linha, mas tem maior potencial, então ela traz para você, não tem o inglês? Vamos pagar o inglês? Isso é uma coisa fácil. Então, não é fácil. Então, por isso que as pessoas têm que entender que tem uma diferença, né, como é que fala? Acho que é diversidade e inclusão, né? Você tem que conseguir, além de trazer, você tem que incluir. As pessoas têm que se sentir parte. E não é uma tarefa fácil, mas é bem legal. É um trabalho que dá gosto de fazer. É bom, é bem bom. Que legal. Então, assim, ouvindo você falar isso, né, a gente tenta levar para os dois lados, né? Não levar ao lado, né, de a pessoa se sentir vítima, né? E buscar, né, que ela tenha conhecimento, buscar capacitação para que ela consiga chegar lá. Porque ela mesmo se sente. Você vê que a pessoa chega, ela sente que aquele meio ali é diferente. Claro. Né? Porém, também sabe que mesmo ela tendo toda a capacitação, aquela coisa também acontece e ainda tem essa parte. É difícil. Mas por isso que eu falo, a tal da inclusão é a palavra-chave. Você tem que incluir essa pessoa. Sim. De alguma forma, você tem que fazer com que ela se sinta ali parte daquele grupo. Por isso que eu falo, é um caminho muito longo, Humberto, não é fácil, mas assim, é muito, muito gratificante. Eu acho que as pessoas... legal, Renata, assim, quando a gente pensou, né, eu pensei até em te convidar, óbvio, né, a gente aqui no GSPP, a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Então a gente tem muito acesso, a gente trabalha muito com pequenas e médias empresas, a gente faz toda essa parte de estruturação, de formatação, para que essa empresa cresça e vire, né, uma grande corporação. Normalmente ela, quando vai para o mercado de franquia, ela acaba ganhando volume, né, e fica grande. Porém, a gente precisava falar um pouquinho também do mundo corporativo, né? Então a gente pensou em te chamar, né, por ser amiga, né? Você já participa com a gente aqui até em outros negócios. Aí, do lado pessoal, né, você acabou falando em diversificação, você acabou diversificando um pouco. Sim, eu comecei esse mundo que nunca foi minha praia, mas de empreendedorismo, né? Então você veio para cá também para ser até uma investidora em negócios, né, em algumas marcas, isso foi bem legal, né, isso aí já é um próximos capítulos. Próximos capítulos. A gente fala, então a Renata não tem só o lado mais corporativo, ela veio também, mas a gente queria falar um pouco sobre isso, né, que a gente estava sentindo muito, aqui a casa, né, quem conhece a SPP sabe que é uma casa que tem muito esse lado de inclusão, né, aqui, quem trabalha aqui, todos, né, então a gente até brinca muito, a gente fala nossas finais de ano, a gente vai fazer a nossa convenção, a gente leva todo mundo, né? A pessoa de staff, do staff aos sócios. Né? É como deve ser. Eu vejo que na Souza Cruz também acontecia muito isso. Então eu queria, assim, até pra gente tentar, pena, né? Porque é óbvio que a conversa com você é sempre muito boa, gostosa, mas pra gente ir para um caminho aqui no final da nossa entrevista. Fala um pouquinho pra gente essa mensagem, né? Essa ideia de como você está falando, linkando um pouco essa parte do lado feminino no mundo corporativo, nas grandes instituições, com um pouco essa parte de inclusão, nessa parte, né, de diversificação. Fala só um pouquinho essa mensagem final. Eu acho o seguinte, eu sempre acho que a gente tem que dar o nosso melhor e fazer o que nos dá prazer, né? Eu acho que tem prazer em todas as frentes, né? Eu tenho vários amigos que decidiram
não seguir carreira corporativa. E acreditar no seu sonho. E acreditar no seu sonho. Faça. Agora, o que eu acho é que a gente, falando no meu caso, né? Tente dar o seu melhor e ser feliz. É isso, né? E assim, as oportunidades vão aparecer, né? Eu nunca mudei minha forma de ser, Humberto. E assim, você falou da área de tabaco, né? A área de vendas também, que a Souza Cruz tem uma área de vendas gigante, muito né? Forte. Mais de não sei quantas mil pessoas. É um mundo machista, né? Sim. A gente convivia com praticamente o tempo inteiro num mundo de homens, né? Claro. E tinha muito essa coisa, para você conseguir alguma coisa, você tem que virar outra pessoa, né? Começar a falar palavrão, começar a né? Cara, nunca eu mudei meu jeito de ser. E eu nunca precisei fazer isso. Então, eu acho que a gente tem, né? Hoje, eu acho que as oportunidades estão bem mais fáceis, né? Do que, sei lá, 30 anos atrás, 25 anos atrás. Eu acho que é acreditar. Eu nunca tive, engraçado, eu nunca tive esse pensamento de estar sempre, ai meu Deus, eu tenho que me comparar, será que eu vou conseguir? Sempre vai ser melhor, o homem vai na minha frente. Eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Eu sempre fiz o meu, entreguei o meu da melhor forma que eu podia fazer. E aí vem essa parte de quando eu fui mãe, porque eu entrei na Souza Cruz, nem era casada, né? Sempre expliquei muito isso para os meus filhos. Para ser feliz, eu preciso trabalhar. Claro. Entendeu? Vocês são minha prioridade, mas meu trabalho é muito importante para mim. Então, eles sempre entenderam isso. Então, acho que a gente tem que ir atrás do que a gente acredita. E cada um tem um sonho, né? Assim, com certeza. Eu vou trabalhar muito feliz. Assim, eu acho também um mantra para qualquer coisa. O dia que você não estiver feliz fazendo aquilo, vai procurar outra coisa. Você tem que trabalhar feliz. Senão, você não vai dar seu melhor ali. Não adianta, né? Que bacana. Então, acreditar nos seus sonhos. Isso, se correr capacitar. Atrás. Acho que tem um caminho grande nessa questão de diversidade, não minimizando isso. Não acho que tem volta a isso, porque eu acho que isso gera um valor enorme para as empresas. Claro. Mas a gente está evoluindo, acho que está evoluindo bastante. Que bom. Então aí, gente, fica um recado. Obviamente, aproveitar e olhar pelo lado positivo da coisa, né? Não tinha que pensar só aquela coisa toda de vitimismo, né? Aquela Exatamente, coisa do lado ruim. E pensar que a gente pode aproveitar e ter pessoas diferentes dentro das corporações, né? Isso só vai agregar. Exatamente. Pô, Renata, obrigado. Imagina, mega prazer. Enorme. Família, sempre que precisar. Todo mundo aqui de SPP adora você, todas as vezes que você vem aqui. Também. Apesar, como eu falei no início, seu tempo é curtíssimo. Não, mas a gente arrumou o tempo, vai. Que bom, obrigadão mesmo. Imagina. Então, olha, valeu. Prazer foi meu. Obrigado, Renata. Quando precisar, prazer. Estou aqui. Valeu. Gente, obrigado e esperamos vocês nos próximos programas. Tá? Um abraço. Obrigada, gente. Boa tarde. Até logo. Tchau, tchau.